Olá, pessoal! Pessoal, vamos dar continuidade às aulas introdutórias que vão te levar com maior tranquilidade para resolver operações com frações. Só que nessas aulas introdutórias eu estou priorizando o conceito de quê? De frações equivalentes. Francisco, tu vai reforçar isso? Vou reforçar, porque é importante. Pessoal, vamos ter um macete para ganhar tempo? Vamos, mas vamos querer compreender, né, pessoal? Importantíssimo. A compreensão pode fazer com que questões mais chatas sejam resolvidas em menos tempo e com maior facilidade. Olha só, olha o que é que eu tenho aqui. Eu tenho a soma, a união das partes coloridas dessas duas primeiras figuras aqui. Aqui está pintadinho de rosa, aqui está pintadinho de amarelo. Eu juntei essa parte de rosa, são meio, juntei essa parte de rosa com essa parte de amarelo. É como se eu tivesse colado aqui nessa terceira aqui. A parte rosa mais a parte amarela. A parte de amarelo. Francisco, o que tu tem embaixo é a mesma coisa. Isso mesmo, olha só. A mesma parte rosa, mas a mesma parte amarela, eu juntei e eu cheguei nessa última figura aqui. Que é idêntica à figura resultante lá em cima. Francisco, mas onde é que tu quer chegar? Eu quero chegar nisso aqui, pessoal. Vamos para a matemática? Vamos para frações? Vamos para a notação de frações? Vamos lá. Lembrando que eu quero juntar as partes coloridinhas aqui, rosa com amarelo. Esse primeiro inteiro aqui, ele foi dividido em quantas partes? Em duas, né? Então, esse primeiro inteiro foi dividido em duas partes. Metade está pintada de rosa, ou seja, uma das duas partes, um meio, ou metade está pintada de rosa. Até agora tudo beleza, né? Eu vou somar com uma fração que represente essa figurinha aqui e que represente a parte pintadinha de amarelo. Só que nesse inteiro aqui, eu tenho uma divisão em quantas partes? Em 3. Quantas dessas partes está pintada de amarela? Uma delas. Ou seja, uma das duas partes está pintada de rosa, uma das 3 partes está pintada de amarelo. Eu vou juntar. Mas agora, qual é a fração resultante que vai representar a união delas duas, hein? Ficou um pouco complicado, né? Olha só. Mas eu tenho que reforçar isso aqui com vocês. E é isso que vai salvar a pátria, pessoal. Olha só que interessante. Concorda que essa parte de rosa é a mesma que está pintadinha lá em cima? É a mesma figura? É a mesma. Só que aqui perceba que eu fui espertinho, dividi o inteiro todo em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das 6, eu quero metade. Porque metade está pintada de rosa. Metade das 6. E realmente, 1, 2, 3. Eu tenho 3 partes pintadas de rosa. E olha só que interessante. 1 meio e 3 sextos realmente são escritas diferentes para a mesma coisa. São frações o quê? Equivalentes. Ok? Mas Francisco não ajudou em nada até agora. Eu quero saber qual é a fração resultante lá. Olha só que interessante. Concorda que... Vamos dar continuidade. Concorda que aqui, essa parte é idêntica a essa? A parte de amarelo aqui é idêntica a essa. Só que aqui eu dividi também em quantas partes? Em 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das 6... eu tenho que 2 estão pintadinhas de amarelo. E olha só que interessante, frações equivalentes. Ó. Realmente, 1/3 é equivalente a 2 sextos. Ok? Você pode até brincar. Olha só. Ah, Francisco, se eu multiplicar 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Isso mesmo. Dá até pra gente pensar dessa forma também. Nem seria necessário porque é a mesma região. Ó. Agora, pessoal,
Perceba que os denominadores ficaram iguais. Era onde eu queria chegar desde a aula passada. Mas tinha que ir com calma. Se tu tem duas frações com denominadores diferentes, tu utiliza o conceito de frações equivalentes para escrever essas duas bonitinhas usando o mesmo denominador, que é 6. Porque, pessoal, o resultado aqui é justamente o resultado seguinte. Essa figura foi dividida em quantas partes? Em 6. Agora eu quero juntar tudo. O que é rosa e o que é amarelo eu quero pegar para mim. Das 6 eu tenho quantas? Juntando, somando. Pintadinhas? 1, 2, 3, 4, 5. E realmente, pessoal, 3 partes das 6 mais 2 partes das 6 resultam em 5 das 6 partes. Francisco, então 5/6 é o resultado? É. Então, lá em cima, a resposta para o que eu queria é 5/6. Eu tenho 5 das 6 partes pintadinhas? Sim. A única diferença é que aqui eu não tracejei, eu não dividi claramente em 6. Claro que eu fiz isso de propósito para que tu veja que se eu dividir em 6, vai dar a mesma coisa. Só que eu dividindo em 6 a primeira e eu dividindo em 6 a segunda, eu tenho frações com o mesmo denominador. E já dá para eu perceber o seguinte, algo que eu sempre escuto, mas não tinha um entendimento do porquê. Se os denominadores são iguais, aquilo que a gente sempre fala, você conserva, porque as figuras foram divididas em um mesmo total de partes, e você junta, você pega quantas partes tu pegou da primeira? 3. Quantas partes tu pegou da segunda? 2. Junta, soma, 3 mais 2, 5. Olha só, a gente conseguiu resolver e observar claramente utilizando o conceito de frações equivalentes. Ok, pessoal? Eu tenho mais um exemplo para reforçar isso contigo. Beleza? Pessoal, eu vou terminar com um exemplozinho que vai fazer com que a gente adicione um inteiro com uma fração, usando o conceito de frações equivalentes. Ah, Francisco, eu recordo que na primeira aula tu citou o seguinte, um inteiro ou mais inteiros, né? Mas na primeira aula eu citei o exemplo do um inteiro. Um inteiro pode ser escrito usando fração. É isso que nós vamos utilizar. Olha só, eu tenho aqui esse inteiro aqui preenchido com lilás aqui. Acho que é lilás, beleza? E eu tenho um pequeno pedaço no segundo inteiro preenchido com lilás. Só que o que está preenchido aqui, nesse primeiro inteiro, é tudo. É todo inteiro. Um inteiro por completo. Eu vou querer somar essas partes que estão pintadinhas aqui, tanto essa parte aqui toda, como essa pequena parte aqui que está pintadinha de lilás. Eu vou somar. Um inteiro eu vou somar com essa parte aqui, que também é lilás, porque eu quero juntar lilás com lilás, ok? Eu não sei quanto é que vai dar, mas a gente vai ver agora. Olha só, esse inteiro aqui, ele foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 4 partes, ok? Apenas uma está pintadinha de lilás, pronto. Então lá no fundo o que é que eu tenho? Eu tenho um inteiro pintado de lilás, mais 1/4 de outro inteiro pintado de lilás. Quanto eu tenho ao todo aqui pintado de lilás? Eu tenho mais que um inteiro. Só que eu vou escrever esse inteiro usando o quê? Uma fração. Eu posso escrever aqui o seguinte. Se eu observar, eu tenho uma divisão aqui em 4 partes. Só que tudo, o inteiro todo, está pintado de lilás. Então, as 4 partes são as partes que eu quero. Tudo. Das 4
que eu dividi, eu quero as 4. Porque eu quero o inteiro todo, um inteiro todo. Francisco, realmente, 4 por 4 é 1. 4 dividido por 4 é 1, pronto. Então eu escrevi o 1 como sendo uma fração 4 dividido por 4. E realmente 4 quartos dá 1 inteiro. Acabou o problema. Por quê? Porque agora eu só repito aqui o que eu já tinha aqui no segundo inteiro. Eu tinha uma das 4 partes pintadinha de lilás. Francisco, tudo se resumiu a frações com o mesmo denominador. Isso. Assim como no exemplo passado. Só que no exemplo passado eu tinha 2 frações. Agora eu tenho um inteiro que eu escrevo usando fração. Escolhi 4 dividido por 4. Por quê? Porque o desenho aqui fez com que eu chegasse nisso, mas automaticamente você chega em frações com o mesmo denominador. E aí eu tenho 4 quartos mais 1 quarto. Eu tenho quantos quartos aí? Eu tenho 5 quartos. É o resultado. Faz com que, eu até lembro daquele detalhe, se as frações têm o mesmo denominador, eu repito o denominador e é claro que eu somo os numeradores. Só que isso tem que ser uma consequência do teu entendimento inicial, que foi o entendimento das frações equivalentes. Ok? Então, o resultado aqui, ó. O resultado aqui, 5 quartos. Como eu já tinha colocado aqui. Tá certo? Pessoal, importantíssimas essas aulas introdutórias. Agora, não perde a próxima aula, porque na próxima aula o conceito de frações equivalentes vai ser colocado para o que interessa. A adição e subtração de frações. E também a adição e subtração de inteiro com fração. Pessoal, ajude o nosso canal. Inscreva-se se você não é inscrito ainda. Deixa o like. Fala com a gente, deixa um comentário. E não perde a próxima aula, porque o importante é a próxima aula. Só que a próxima aula vai ser tranquila após essas 2 introdutórias. Grande abraço, pessoal!